Bom dia, irmãos. Paz do Senhor para todos. Eu quero pedir aos irmãos que os irmãos abram as suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1, versículos de 19 a 25. Amém? Vamos lá, a palavra do Senhor diz assim: Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque na nossa caminhada o Senhor tem nos aprimorado, nos aperfeiçoado, através da Tua palavra e pelo convencimento do Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor, porque essa oportunidade são para poucos. O Senhor demonstra o Seu amor a cada dia por nós, cuidando de nós. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque nós não merecemos nada disso, mas aprove ao Senhor nos escolher para estarmos aqui reunidos como Teu povo, como igreja, para adorar o Teu nome. Que as canções que nós entoamos, Senhor, que elas realmente sejam verdades em nossas vidas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a carta de Tiago, ela é conhecida, né, como o livro de Provérbios do Novo Testamento, né? Isso se dá por conta do seu contexto prático, né? Assim como o autor de Provérbios era muito direto nas suas diretrizes, Tiago também, aqui na sua carta, ele é muito direto. Tiago, ele não usa de rodeios, nem floreios para poder dar as suas diretrizes, né? Tiago, ele é extremamente direto naquilo que ele quer em relação à prática de vida de um cristão, certo? No contexto de Provérbios, não existia cristianismo ainda, né? As diretrizes eram para os judeus. Tiago começa a sua carta falando sobre alguns temas, né? Como provações, como tentações. E Tiago, ele demonstra que a vida do cristão, ela é uma vida feita de oscilações, né? O cristão, ele vai ter na sua vida momentos de altos e baixos, né? Mas Tiago deixa claro que mesmo em meio a esses momentos, Deus, ele não nos abandona. Deus, ele continua cuidando de nós. E esses momentos, meus irmãos, com toda certeza, são momentos que o próprio Deus utiliza para poder trazer aperfeiçoamento, para poder trazer aprimoramento para a sua igreja, né? São momentos que muitas vezes a gente não quer passar, mas são momentos extremamente necessários, né, para que exista esse aprimoramento. Então, Tiago, ele vai abordar, nesse momento da carta, um tema extremamente relevante para nós. Não só para as pessoas que Tiago escreveu naquele contexto, mas também para os cristãos em geral, que é a prática da palavra. Tiago, ele demonstra nesses escritos que a palavra, ela é extremamente importante
extremamente importante e que requer de nós uma atenção acima da realidade, uma atenção extraordinária. Com toda certeza, Tiago, ele, através da inspiração do Espírito Santo, entendiam que existiam pessoas que não tinham um relacionamento genuíno com essa palavra, né? Existiam pessoas que eram negligentes com o trato da palavra. Existiam pessoas que utilizavam da palavra meramente como fonte de conhecimento. Essas pessoas eram meramente ouvintes, né? Eles não praticavam, né? E isso não muda no nosso contexto, né? Com certeza, nos tempos de hoje também existem pessoas que, infelizmente, não têm um relacionamento genuíno com a palavra de Deus, né? Então, essas pessoas elas são realmente negligentes, né? E esse é o ponto mais crítico da carta até o momento. É o ponto que Tiago traça como crítico, né? Então, Tiago começa no versículo 19, mostrando o seguinte: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Tiago, ele nos dá uma diretriz extremamente direta, né? Não tem, como eu já falei, rodeios nem floreios, né? Tiago, meus irmãos, ele entendia muito bem as nossas inclinações pecaminosas. Tiago, ele entendia muito bem a nossa natureza caída, né? Tiago, ele sabe que, ao contrário do que a palavra diz, nós estamos prontos para falar, nós não queremos ouvir nunca e nós geralmente ficamos irados. Essa é a nossa natureza. E isso é o que a gente naturalmente vai fazer diante de circunstâncias, diante de situações que ocorrem e que a gente fica desconfortável, né? Então, Tiago nos mostra que o Evangelho ele vai para uma direção completamente contrária da nossa natureza pecaminosa, né? O Evangelho, ele diz, esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para ficar irado. Tiago nos mostra exatamente isso, que o Evangelho, ele é uma via completamente diferente da nossa via natural, né? Estejam prontos para ouvir, mas tardio para falar e tardio para ficar irado. No versículo 22, ele explica o porquê. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Tiago está nos mostrando que a palavra de Deus, somente a palavra de Deus agindo em nós, é o único e santo remédio para poder corrigir as nossas distorções de personalidade, as nossas distorções emocionais, as nossas distorções de humor, a nossa natureza pecaminosa. É exatamente isso que Tiago está nos mostrando aqui. Somente a palavra é capaz de fazer isso. Nada, em nenhum lugar, consegue produzir esse resultado. Nós somos pecadores, meus irmãos. Nós cometemos atitudes que não são adequadas para um cristão, não são adequadas para aquilo que a gente professa muitas vezes, né? Então, quando nós dizemos que somos seguidores de Cristo e não cometemos isso, é uma incompatibilidade muito grande, né? Porque Cristo foi aquele que foi manso e calado para o matadouro, sem cometer absolutamente erro algum. Então, existe uma incompatibilidade muito grande. O nosso falar, o nosso ouvir, a nossa irritabilidade, e quando a gente sempre coloca a culpa no outro, né, nas circunstâncias, situações, na verdade, isso não demonstra o que ocorre no externo, né, mas demonstra exatamente o que nós somos. Exatamente isso que Tiago está nos mostrando aqui, né?
Então, meus irmãos, mesmo em meio a essas crises, provações, esses momentos que passamos, o que Deus requer de nós é que nós sejamos humildes, né? E que acolhamos a palavra com mansidão, para que essa palavra de fato corrija, né, a nossa natureza pecaminosa e que a gente possa refletir de fato a glória de Deus, certo? Em momentos de crise, meus irmãos, a gente é muito tempestivo, né? A gente emite opiniões, a gente fala mal dos outros, e a gente sempre quer que a nossa opinião, ela que seja a opinião que vença o debate, né? Que esteja acima das outras opiniões, né? Confesso que eu luto muito contra isso, irmãos. Essa palavra, de fato, primeiramente, ela tem que servir para mim, né? E segundamente, para os irmãos. Isso, na verdade, é um problema realmente da humanidade, né? Isso fala muito sobre o nosso orgulho, né? Sobre o pecado do orgulho. Mas Tiago nos informa que há um remédio, né? E esse remédio é a palavra de Deus. Agora, a palavra por si só, ela não tem, ela não é uma espécie de magia que, se a gente colocar a Bíblia embaixo do braço, antigamente os crentes andavam assim, não era Wellington? Você que é da velha guarda, né? Isso não quer dizer que essa palavra ela vai por si só produzir mudanças, meus irmãos. Se a gente colocar, como alguns fazem, né, aberta no rack ou na estante de casa, ela não vai trazer nenhum tipo de proteção miraculosa para a sua casa, nem para a vida dos seus familiares, né? Na verdade, isso é um erro muito grande, né? Se ela a nós é necessária, ela é necessária que a gente necessita que haja uma mudança. Se isso não houver, na verdade, ela não está concluindo o seu objetivo, né? A gente está se relacionando de forma não genuína, né? No versículo 22, Tiago ele fala o seguinte: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, né? Tiago, meus irmãos, ele era judeu, e Tiago ele era judeu da nata. Tiago não era qualquer um judeu, né? Tiago ele era irmão de Jesus. Tiago ele vem da linhagem de Davi. Tiago vem de uma família extremamente tradicional, hebraica. Então, a concepção de mundo de Tiago é que se você diz ser, você obrigatoriamente tem que comprovar nas suas atitudes. Se você fala algo e não comprova em atitudes, isso não tem, como eu já falei, compatibilidade, né? E como é que nós fazemos isso? Tiago responde: sejam praticantes e não somente ouvintes. Quando nós somos, né, somente ouvintes e quando muitas vezes nós estamos participando de uma pregação e o sermão ele é muito bom e a gente sai daqui maravilhado, nossa, que sermão maravilhoso, que aula de escola bíblica dominical maravilhosa. Quando a gente utiliza a palavra meramente para questões de conhecimento, mas que, na verdade, ela não tem um resultado prático, Tiago ele nos diz que nós vivemos em uma mentira, que nós estamos nos enganando. E aí no versículo 23, ele vai dizer, né? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla seu rosto natural no espelho. O 24 ele continua: pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Eu não sei se
se os irmãos lembram, né? O pastor já falou aqui algumas vezes que os espelhos antigamente eles não tinham nitidez, né? Os espelhos eram uma placa de bronze polida, né? Então as pessoas tentavam se ver nitidamente, mas não conseguiam. Então eles olhavam para os espelhos, se afastavam e já esqueciam do que eles tinham visto, né? Diferentemente de hoje, né? Hoje, fazendo uma analogia, a gente vai para a academia, parece que o espelho da academia tem algum tipo de magia, porque você fica mais bonito, mais forte, e quando você chega em casa, você não vê a mesma coisa. Não é possível. Não é possível que já mudou em 5 minutos. Os espelhos hoje eles têm, né, algum tipo de efeito para te deixar mais nítido, né, para trazer um resultado mais adequado daquilo que você está vendo. Antigamente, não. Então, Tiago ele faz exatamente uma analogia, né? Ele traz esse exemplo do espelho justamente para poder informar como é exatamente a vida de uma pessoa que escuta a palavra negligentemente e não pratica. Tiago diz que quem só ouve e não pratica é como se estivesse vendo o espelho, né? Que não se viu direito, virou para o outro lado e já se esqueceu do que viu. É exatamente isso, né? Pois contempla a si mesmo e logo se esqueceu, né? Meus irmãos, nos tempos de dificuldades, é onde devemos dar exatamente essa resposta. Eu acredito que a diferença básica entre nós que professamos ser cristãos e as outras pessoas que não professam isso é exatamente a resposta que nós damos em momentos de dificuldades. Se a gente trata as situações da mesma forma que o mundo trata, não tem diferença prática nenhuma. É incompatível, né? Com aquilo que a gente professa, né? Com aquilo que a gente diz ser. É como se a gente pegasse um médico anestesista, né? E ele tem 20 anos de profissão e nunca anestesiou ninguém. Ele é um médico teórico, né? Precisa de outras pessoas para poder fazer essa anestesia para ele. Então, não existe compatibilidade, né? E é isso que Tiago traz para nós aqui, né? Tiago ele está falando que é necessário praticar. É necessário, porque senão o que ouvimos não se torna algo suficiente. Não adianta nos contentarmos só em ter conhecimento, né? A palavra é o que é importante, né? O colocar em prática é o que é importante, né? No versículo 25, ele continua dizendo que aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Deus, irmãos, no frigir dos ovos, Ele vai abençoar exatamente quem pratica. Ele não vai abençoar quem tem conhecimento e que não coloca esse conhecimento em prática. O seu conhecimento, os seus diplomas, eles não significam nada diante de Deus. Deus ele quer que você tenha conhecimento dele e que você pratique a palavra dele. A gente não está falando aqui que o conhecimento não seja importante. Longe disso. O conhecimento é importante. Mas o conhecimento sem a prática não tem nenhum sentido. Não faz sentido. O quanto você pratica a palavra, o quanto você é amoroso, o quanto você de fato tem uma vida piedosa, isso sim é o que agrada ao Senhor. Que nós, irmãos, que nós não sejamos, né, somente ouvintes da palavra e negligentes naquilo que se diz respeito à palavra de Deus.
mas que, como a palavra diz, que sejamos operosos praticantes. Essa é a nossa vontade nessa manhã. Que o Senhor nos ajude. Amém.